dos Apóstolos, no capítulo 19. E hoje então eu quero falar aqui um pouco a respeito de, não quero fugir do tema de missão, né? Algumas Bíblias vai estar aí no capítulo 19, que é a terceira viagem missionária de Paulo. Então, não quero fugir do tema de missão, quero falar um pouquinho a respeito da obra missionária, que tudo começou, meus amados irmãos, com o maior missionário que já houve na face da terra. Quem que foi? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o primeiro missionário e fez com propriedade a missão na obra. Ele anunciou o reino, irmãos, de uma forma que ninguém irá fazer a missão como Jesus Cristo ele fez. Mas Jesus Cristo, depois dele ter cumprido o seu papel, a sua função, ele foi assunto ao céu. A Bíblia diz que ele foi levado, irmãos. Houve uma ascensão de Cristo. Você já parou para imaginar o que foi isso, irmãos? Jesus Cristo, depois dele ressuscitar, depois dele ficar aqui 40 dias sobre essa terra, ter os encontros com as mulheres, né? Que esteve com ele no ministério, com os discípulos, quando Pedro já estava desanimado, já queria voltar para a velha vida, e ele disse assim para os seus companheiros: eu vou pescar. Sabe quando Pedro está dizendo isso? Que ele queria voltar à velha vida. Mas de repente, quando eles estão lá pescando, João Carlos, lá jogando as redes para tudo quanto é lado, e eles não pegou nada, de repente aparece Jesus. Glória a Deus, Deus é poderoso, né, irmãos? Enquanto eles não aguentavam, mas não pegou nada, aí Jesus disse assim: joga a rede para o lado direito. Glória a Deus. Jesus aparece, e Jesus ficou ali. A Bíblia diz que aquela pesca que parecia que não ia dar em nada, aí de repente Jesus pede para ele jogar a rede para aquele lado, que era o lado certo, porque Jesus, ele sempre vai te direcionar para o lado certo, irmão. Glória a Deus, ele sempre vai ter algo para a sua vida do lado certo, aleluia. E aquela pesca que não ia dar em nada, de repente, a Bíblia diz que eles pescaram 153 grandes peixes, que eles nem conseguiam puxar as redes, tiveram que fazer ali um mutirão para puxar a rede, e Jesus ficou ali, Jesus comeu peixe com eles, mas chegou o momento, irmãos, que Jesus teve que deixar essa terra. E você já parou para pensar como que Jesus ele deixou essa terra? Jesus reúne ali os seus discípulos, aqueles que estiveram com ele durante o seu ministério, e falando ali com eles, aí de repente Jesus começa a subir, aleluia. Que momento sublime, irmão. Jesus, ele começa a ser agora um assunto nos céus, e o povo que estava ali ouvindo ele pela última vez, começou a olhar, começou a ver Jesus subindo. Glória a Deus, eu começo a ver isso, irmãos. Que momento sublime aqueles que acompanharam esse momento, Jesus subindo, passando as nuvens, passando ali todo aquele espaço sideral, aleluia, e Jesus subindo. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Que momento sublime, Jesus subindo. Eu já vi, irmãos, muitas pessoas voam, né? Mas voa com uma máquina que voa chamada avião. Eu já voei uma vez só. Quantos irmãos já voaram aqui? O Iliu, a irmã Laide. Já foi muito para o Mato Grosso, irmã Laide, voando? 3 vezes para o Mato Grosso. Quem mais já voou aí? A irmã Solange. Para a Bahia, irmã Laide foi. Eu também fui para a Bahia, irmã Laide. Né? Tem gente, irmãos, que voa de helicóptero,
Eu nunca voei de helicóptero. O Eliú, olha, esse Eliú já viajou de avião, de helicóptero, olha só. E esses dias eu vi um equipamento da pessoa que ele voa, ele sozinho, na água, né? Ele voa, vai voando assim, ó, e sai aquele tucho de ar. Quem já viu algum vídeo assim, dessa forma? Né? Tem alguns equipamentos agora que a pessoa voa sozinha, com umas turbinas, né? Mas Jesus, irmãos, ele não precisou nada disso. Jesus foi subindo, glória a Deus, porque ele já tinha cumprido o seu papel na terra, glória a Deus. Ele já tinha ido em todas as aldeias que ele tinha que ir, ele já tinha curado todo mundo que ele tinha que curar, glória a Deus, ele já tinha feito a sua missão. Agora é hora dele subir. E ele está subindo, ele foi assunto ao céu, mas ele disse assim, ó, eu não, de maneira nenhuma eu vos deixarei órfão, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. A igreja, irmãos, depois que Jesus ele foi assunto ao céu, a igreja nunca esteve sozinha, glória a Deus. O Espírito Santo sempre esteve com a igreja, e o Espírito Santo, irmãos, foi ele que depois começou a separar os próximos missionários depois de Jesus. Aí, irmãos, os discípulos dão andamento na obra, os discípulos vão fazer a obra, os discípulos pregam, irmãos, de uma maneira extraordinária. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro, sabe o Pedrão que negou Jesus 3 vezes? A Bíblia diz que depois, com o Espírito Santo, irmãos, a Bíblia diz que a sombra de Pedro, aonde passava, as pessoas eram curadas. Glória a Deus, glória a Deus. Aí os discípulos que tiveram a missão de levar a palavra, mas tinha um jovem, irmãos, que a Bíblia vai dizer que o nome dele não era Paulo, era Saulo. Pensa num jovem que perseguia o povo de Deus. A igreja crescendo, irmãos, e um homem religioso, um jovem religioso, a Bíblia diz que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos maiores ensinadores daquela época, conhecedor da palavra. Mas pensa num homem que se levantou para perseguir o povo de Deus. Lembra quando Estevão estava lá pregando? Lembra que quando começaram a apedrejar Estevão foi o primeiro mártir, uma primeira pessoa que morreu pelo Evangelho. Eu imagino Estevão, irmãos, ali ajoelhado, depois dele pregar a palavra com muita ousadia, com muita unção. Aí a Bíblia diz que ele já não aguentava mais de tanta pedrada, e ele já estava todo dilacerado, né? Quem sabe sem mais ter visão, né? De tantas pedradas, talvez os olhos já todo esbugalhado, todo cheio de ferida, mas ele olha para o céu. E ele consegue ver, e ele diz: eis que vejo, aleluia, eis que vejo ele no seu trono, glória a Deus. E ele viu Jesus, irmãos, aleluias. E você sabe que quando ali rasgaram a roupa de Estevão, a Bíblia vai dizer que ali estava aquele jovem chamado Saulo. A Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão. Aí, irmãos, depois dele fazer ali uma ruaça com o povo de Deus, tentando de todas as formas acabar, ou dar um breque ali para que a obra não crescesse tanto, ele ainda pega cartas, ou seja, uma autorização para perseguir mais o povo de Deus. O intuito dele era matar, era fazer atrocidade contra o povo de Deus.
e ele não se contentava pelo que ele estava fazendo, e ele queria fazer mais. Mas diz a Bíblia, meus amados irmãos, que quando ele estava fazendo os planos dele, aleluia, o céu já tinha um plano preparado para a vida de Saulo, e no meio do caminho ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz que ele caiu do cavalo, que quem se levanta, irmão, contra a obra do Senhor, cai mesmo do cavalo, glória a Deus, porque ninguém pode ficar na frente do povo chamado o povo de Deus. Ele achava, pensa ele no caminho, eu vou acabar com esse povo, agora eu entro na casa deles, eu arrasto o pai de família que está processando essa fé, eu acabo com eles. Eu já fazia isso, imagina agora com autorização. Mas caiu do cavalo, no meio do caminho Jesus teve um encontro, ele teve um encontro com Jesus, aleluia. E quando ele cai, irmãos, ele já caiu cego, não olhava mais, não tinha mais visão, mas ouvia. Aí ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Olha só, irmãos, quando ele ouve uma voz, ele já reconhece que essa pessoa, essa voz é superior a ele, e ele já diz: Senhor, Senhor, reconhecendo já que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que ninguém pode se levantar contra a obra do Senhor. Aí acontece tudo aquilo, né, irmãos, que Jesus fala: ó, vai lá na rua direita, vai lá e fica lá naquela casa e tal e tal. Aí Jesus usa o profeta para ir lá naquela casa onde ele estava, e dali em diante, irmãos, ele reconheceu mesmo o Senhor Jesus como o Salvador, e ele começa a fazer a obra. Aí aquele que era perseguido, que perseguia, diz a Bíblia, agora ele está sendo perseguido, até mesmo a respeito dos discípulos, irmãos. Ele começou a ter problema, divergência, porque não aceitava ele, porque outra hora ele perseguia, e agora ele está daquele lado. Eles já estão achando que ele está tramando alguma coisa, mas não, ele teve um encontro real com Jesus. Por 3 anos, irmãos, ele teve que ficar no deserto. Paulo, irmãos, ele teve tanta dificuldade que ele teve que descer por um muro. A Bíblia diz que teve que fazer lençóis para descer ele ali, para esconder ele. Por 3 anos. Não foi imediatamente, mas quando ele foi separado, aí vai fazer a primeira viagem missionária, ele começa a fazer a obra, irmãos. Aí os discípulos começam a entender que realmente aquele jovem que era perseguidor, ele teve um encontro e agora ele está preparado, ele foi separado e ele começa a fazer a obra, irmão. Pensa, uma pessoa que tinha todo um aparato, irmãos, tinha todo um esquema para perseguir, agora ele está usando tudo aquilo em prol da obra de Deus. Aí ele faz a primeira viagem, ele faz a segunda viagem, ele começa a abrir trabalhos, ele começa a ter muitos discípulos ao seu lado, ele começa também a enviar, aí ele manda pessoas vir para estar com ele em algumas viagens. Mas eu paro aqui, irmãos, na terceira viagem missionária de Paulo. O primeiro versículo do capítulo 19 diz assim, ó: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Versículo 2: disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos o que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João.
Mas Paulo disse: certamente João batizou, certamente com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que creres no que após ele havia de vir, isto, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha o versículo de número 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio-lhe o Espírito Santo. Então falavam línguas e profetizavam. Glória a Deus. Veja só, irmão, como que o evangelho estava sendo pregado. A Bíblia diz: enquanto Apolo estava numa parte, Paulo foi para outra. E quando ele chega, irmãos, ele quer saber se o povo já tinha sido batizado com o Espírito Santo. E eles disseram: olha, nós nem sabemos o que é isso. Aí Paulo diz: mas vocês foram batizados em quê? Eles disseram: no batismo de João. João certamente já tinha passado por ali, já tinha anunciado o reino, e eles conheciam dessa forma, mas não conhecia o Espírito Santo, não tinha experimentado ainda o Espírito Santo. Aí Paulo, irmãos, com toda ousadia, Paulo diz para eles assim: ó, ajoelha aqui, mais ou menos uns 12 irmãos, e eles ajoelharam. Mais ou menos isso, irmãos, que nós fazemos aqui, chamamos as pessoas aqui, para vir aqui, para receber a oração. Às vezes nós oramos também, né, para as pessoas serem batizadas. E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo, cheio do poder de Deus, aleluias, e Paulo começou a orar, e a Bíblia diz que eles foram cheios do poder de Deus, ao ponto de serem batizados com o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles começaram a falar em línguas, e foram cheios do Espírito Santo, aleluia. Hoje nós vamos orar aqui por vidas, pessoas que não falam em línguas há muito tempo. Hoje Deus vai te renovar aqui, em nome de Jesus Cristo. Você que nunca falou em línguas, Deus vai renovar a sua vida aqui. Você vai falar em línguas, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas isso não acontece mais. Acontece sim, Deus não mudou, Ele é o mesmo. Será que o Deus de Paulo mudou, irmão? Será que o Jesus de Paulo mudou? Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo. Ele ainda batiza com o Espírito Santo, aleluia, batiza. Nós paramos aqui no versículo de número 6, vamos continuar aqui. Versículo de número 7. E estes eram ao todo uns 12 homens, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos dias na escola de um certo tirano. Irmãos, você vê que coisa que é, irmãos? O apóstolo Paulo, ele começa a pregar, e ele começa a ir em vários lugares, mas só que tinha pessoas, irmãos, de coração duro. Sabe coração duro? Pessoas que não aceitavam a palavra, não aceitava até o ponto, irmãos, de haver discussão, divergência com os missionários. Isso vai ter mesmo, irmãos. Eu fico imaginando, irmãos, tem gente que quer parar por qualquer coisinha, sabe? Mas não pode parar não, irmãos.
Os discípulos não pararam por nada, não. Eles viram que estava tendo muita divergência, né? Estava tendo confusão, atrito com aqueles que estavam com o coração duro. O que os discípulos fizeram? Não dá certo aqui, vamos sair daqui, vamos procurar outro lugar. Mas que o nome de Jesus não pode parar de ser anunciado, não pode. Aleluia! Que nós não podemos parar de fazer a obra, não pode. Tem gente que quer parar por qualquer coisa, né, irmãos? Qualquer coisinha já aflige, qualquer coisinha não quer mais, né? Pensa, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que uma vez, uma certa feita, um missionário chamado Paulo, ele pregou numa cidade, e a única coisa que ele fez só foi anunciar a palavra. Ele só estava trazendo ali boas notícias, boas coisas, e ele pregava, e ali, através da vida dele, as pessoas eram curadas, mas tinha pessoas que estavam olhando e não estavam olhando com os bons olhos, que chegou uma fase, irmãos, um momento, que pegou o apóstolo Paulo e Silas, e deram uma surra neles, mas uma surra, que eles ficaram dilacerados, jogaram eles para o lado de fora da cidade, já tinham eles como mortos, como dizendo assim, ó, esses aí já estão mortos, esses aí não vai mais perturbar. Mal sabia eles, que os discípulos, irmãos, depois de tanto apanhar, eles se levantaram, e eles disseram assim, não, vamos anunciar a palavra de Deus em outro lugar. Aleluia! Nós não podemos, irmãos, parar de anunciar, quanto menos parar de vir para a casa de Deus, porque levante vai ter. Veja os levantes, né, que o apóstolo Paulo, ele começou a ter na sua viagem missionária. Muito atrito, irmãos, muita confusão. Isso aí tem mesmo, irmãos. Aonde tem ser humano, irmãos, vai ter divergência. Eu tinha um pastor, irmãos, muito sábio, e ele sabia lidar muito bem com essa situação. Ele dizia, ó, a lua, não tem ninguém morando lá. Dizem que já chegaram alguém lá, né? Alguém já foi lá. Mas leva 30 pessoas para a lua. 30 pessoas para a lua para morar lá. Com pouco tempo, irmãos, a primeira coisa que vai ter que implantar lá é uma delegacia. Vai ter que ter uma delegacia. Vai ter que ter um hospital, um postinho de saúde, pelo menos um postinho de saúde, vai ter que ter. A UPA. Vai ter que ter um juiz de pequenas causas, um advogado, o que mais? Vamos falando aí. Médico, pedreiro, para começar a fazer as casas. Pastor, vai ter que ter pastor. Então, irmãos, divergência vai ter onde tem ser humano. Dentro da igreja vai ter divergência. Dentro de casa vai ter divergência. A única coisa que não pode é nós pararmos de professar essa fé. Na política vai ter divergência, nós temos daí, né? Que divergência, como que está, como é duas pessoas só, não é popularizado, é polarizado. Oh, ainda bem que tem esses meninos aqui, né? Como que está polarizado, né, irmãos? Só tem duas para você seguir. Para nós está fácil. Nunca teve tão fácil escolher. Mas que tem divergência, tem. Quando vai fazer um churrasco lá, uma família grande, você acha que só tem um lado e começar a discutir, vai ter divergência. O que não pode, irmãos, é nós parar
entrar um pensamento de nós, vou parar, vou desistir. Não pode, irmãos. O Paulo aqui, ele nos ensina, não está dando certo aqui, vamos procurar um outro caminho. Vamos procurar. Vamos lá, onde nós paramos aqui? O versículo de número 10, onde eu quero terminar aqui. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, bem rapidinho aqui. Você já pensou no que está dizendo esse versículo? Que no espaço de 2 anos, eles pregaram a palavra de uma forma que ninguém ficou sem ouvir a palavra. Mas vamos pensar, como que foi isso? Irmãos, pensa, por exemplo, uma região, vamos dizer que a Ásia aqui fosse numa região como hoje, aqui só na cidade de Campinas. Eles anunciaram durante 2 anos que todos ouviram a palavra. Quando a Bíblia diz que todos, Jardim Parque Dom Pedro II ouviu a palavra, Residencial São José ouviu a palavra, Parque Universitário, todo mundo ouviu a palavra, Jardim Ouro Verde ouviu a palavra, Viracopos ouviu a palavra, Nova Campinas ouviu a palavra, Souza ouviu a palavra, Barão Geraldo ouviu a palavra, Parque Itália ouviu a palavra, São Bernardo ouviu a palavra. Não ficou ninguém. Ninguém. Mas é fácil, né, pastor? Hoje tem as redes sociais. Tinha redes sociais? Não tinha. Não tinha redes sociais. Tinha microfone igual esse que o pastor tem aqui? Não tinha. O que mais? Igreja, templos como hoje? Não tinha. Televisão? Não tinha. Não tinha nada, irmãos, disso. A única, se eu falar para você, você não vai acreditar, nem a palavra escrita assim eles tinham, nem isso eles tinham. Aleluia. E hoje nós temos tudo isso, irmãos, e acontece uma coisinha, nós queremos parar, nós queremos desistir, mas a Bíblia está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, que ele ministrou a palavra durante 2 anos, e não ficou ninguém sem ouvir a palavra. A única coisa que ele tinha talvez era um animal, né? Não sei se era um cavalo, não sei que tipo, uma carruagem, não sei. E de palavra a única coisa que eles tinham era os pergaminhos, com muita dificuldade para carregar todos eles. Pensa, irmão, em 2 anos a Bíblia diz que eles, sem nenhum recurso desse aqui, violão tinha, elétrico assim, bonitão, igual o seu, não tinha. Então, irmãos, isso era o que os missionários faziam, e tem que fazer até nos dias de hoje, tem que fazer. Eles anunciaram, sem nada disso, irmão, eles anunciaram. Não sei quantas pessoas se renderam, não sei quantas pessoas se converteram, mas que eles anunciaram. Não tinha caminhão para subir em cima, não tinha caixa de som, não tinha panfleto para distribuir, mas anunciaram. Mas eu quero só para terminar aqui, irmãos, o missionário que ninguém fala é a respeito do missionário, que é um missionário que a gente tem que ser dentro de casa. Você sabia que tem muita gente que está numa missão dentro de casa, que é a missão de ganhar o esposo, que é a missão de ganhar a esposa, que é a missão de ganhar os filhos, que é a missão de ganhar a família. E quando nós estávamos indo, irmãos, lá para o culto, lá bem rapidinho, eu quero terminar, já passei 10 minutos, mas bem rapidinho, a irmã Laíde, a minha esposa, a irmã Laíde e a irmã Solange estavam dentro do carro, e eu estava dizendo para ela, Ronaldo, da minha avó, e eu lembro como se fosse hoje, que eu tinha
7 anos de idade. Minha avó, ela teve 13 filhos. E quando ela faleceu, irmãos, ela congregava ali na igreja do Recanto do Sol, e eu era criança. E eu lembro, irmãos, lá no velório da minha avó, a irmã Isabel, que um dia eu quero chegar no céu e eu quero dar um abraço na minha avó. Eu tenho esse desejo, irmãos, glória a Deus. E do meu avô também, que aceitou Jesus no leito da enfermidade, quando a minha mãe estava grávida de mim. Mas a minha avó, irmãos, ali no velório, eu lembro, irmãos, que quando pegou o caixão da minha avó e começou a levar, aquilo para mim, eu acho que eu nunca tinha ido no enterro. Aquilo para mim foi o terror da minha vida, mas depois disso, já fui em tanto enterro que já perdi a conta. Tinha medo antigamente, mas hoje eu não tenho mais medo. Aí, irmãos, todo mundo ao lado do caixão, os filhos todos andando ao lado do caixão, as minhas tias, pensa, irmãos, 9 mulheres. E quando a minha avó estava sendo levada, uma tia minha lá do Paraná, chamada Jandira, de repente ela começa a ter uma visão, e eu lembro como se fosse hoje, que ela caiu ao chão em pranto, e do chão ela olhava, irmãos, para o céu, como Estevão olhava, e ela dizia: mamãe, eu estou vendo a senhora andando num caminho de luz. Eu vejo que a senhora está num caminho de luz. E a partir de hoje, eu também vou andar nesse caminho. Irmãos, você sabe quantas irmãs ali aceitou Jesus? Só de ir ali e aquela minha tia ter aquela visão? 5 irmãs. A minha avó ganhou 5 filhas, irmãos, somente através do teu testemunho, sem falar uma palavra sequer. A minha avó ganhou 5 almas e 5 filhas. Você pode imaginar o que é isso, irmãos? Essa missão que mesmo depois de morto, você pode ainda salvar alguém. Aleluias! Então, irmãos, nós vemos muitos missionários aí que saem para fazer essa missão, que é ganhar almas, mas tem tanta gente, irmãos, tem tanto filho. Você sabia que tem filhos que estão numa missão de ganhar os pais? E é somente através do testemunho. Às vezes não vai precisar falar nenhuma palavra. A hora já se passou, eu preciso orar pela sua vida.